Então, gente, vamos lá. Como eu dizia, competência concorrente, legislativa concorrente, não entram nesse grupo os municípios. Já quando a gente fala de competência material comum, aí os municípios entram, certo? Mas a competência legislativa, ela requer uma atenção especial da gente, né? Porque ela precisa obedecer a algumas regrinhas. Primeiro, a competência legislativa privativa, que é aquela que pode ser delegada, diferente da competência material comum, que não pode ser delegada, comum não, exclusiva, que não pode ser delegada, que é exclusiva da União. A competência legislativa privativa da União, ela pode ser delegada. Só que ela vai ser delegada para isso por meio de lei complementar. Certo? É o que diz o parágrafo único do dispositivo. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. E aí, quando a gente fala da competência concorrente, competência legislativa concorrente, que vai se dar entre União, Estados e Distrito Federal, essa competência ela segue 4 regrinhas que estão nos parágrafos do dispositivo, do artigo 24. A primeira regrinha diz que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, certo? Então, vamos ver aqui. Artigo 24. Compete concorrentemente, né? Compete à União legislar concorrentemente sobre produtos e consumo. Por exemplo, peguei aqui um dos incisos do artigo. E a gente vai ver que, para legislar sobre produtos e consumo, tanto a União pode legislar sobre isso, quanto os estados e o Distrito Federal. Só que, quando a União editar sua lei sobre produtos e consumo, ela só vai poder estabelecer aspectos gerais, normas gerais acerca desse assunto, certo? Ao passo que os estados e o DF vão estabelecer normas específicas. Específicas já no sentido de detalhar mais a matéria. A segunda regra diz que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, é o que eu acabei de dizer. Existe uma lei. Mas já existe uma lei que dispõe sobre esse assunto, produtos e consumo. Sim, tudo bem, existe uma lei federal. Isso não impede os estados, cada um dos estados, de editarem a sua própria lei especificando aquelas normas gerais que foram previstas na lei federal, certo? E uma coisa interessante aqui, uma coisa importante de se destacar. A competência concorrente, ela não é só para um estado, ela é para todos os estados, certo? Então, qualquer um, se existe uma norma geral sobre produtos e consumo, qualquer um dos estados pode editar a sua legislação específica sobre esse assunto. Terceira regra. Então, primeira regra, a União determina normas gerais. Segunda regra, o fato da União determinar as normas gerais não exclui a competência dos estados, né, para editarem suas normas específicas. Terceira regra. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, digamos que precisamos de uma lei que fale sobre produtos e consumo. Existe uma lei federal sobre isso. Mas a lei federal ela é muito genérica. Precisamos detalhar mais. E aí, cabe a quem esse detalhamento? Aos estados. Então, os estados editam uma lei sobre produtos e consumo que especifica, né, a lei geral federal. Mas,
Em uma outra situação, precisamos de uma lei sobre produtos e consumo. Não existe nenhuma lei federal que fale sobre esse assunto, que traga para a gente normas gerais, ou que diga alguma coisa sobre produtos e serviços. Quando isso acontecer, os estados poderão legislar plenamente sobre esse assunto, né? Sobre o determinado assunto. Então, quando não existir lei federal com normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena. Agora, atentem. Se existirem normas gerais, a lei específica editada pelos estados não pode contradizer as normas gerais, certo? Tem que estar em consonância com as normas gerais. A norma editada pelos estados, elas vão apenas especificar, mas elas têm que necessariamente estar em consonância com as normas gerais. Agora, se não existirem normas gerais, aí o estado está livre, né, para exercer a sua competência legislativa plena. E aí, digamos que não existia essa lei federal sobre produtos e consumo. Aí o estado de Pernambuco editou uma lei que diz tudo sobre produtos e consumo. Tudo que precisava ser dito, né, para organizar esse setor no estado foi dito nessa determinada lei estadual. E aí daqui a pouco, uns anos depois, a União vai e edita uma lei federal sobre produtos e consumo. O que vai acontecer com essa lei estadual? Ela vai ser revogada? Ou ela vai continuar em vigor, sua validade, sua eficácia, continua tudo certo? Gente, primeiro, regra 4. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Digamos que o estado de Pernambuco legislou sobre produtos e serviços quando não existia uma lei federal. Aí o governo federal depois foi lá e editou uma lei federal sobre produtos e consumo. Em absolutamente nada, a legislação de Pernambuco contradiz ou contraria a lei federal. Então, ambas estarão em vigor, né? Ambas poderão ser aplicadas sem nenhum problema. Agora, existindo lei federal superveniente, naquilo que a lei estadual ou a lei específica for contraditória, ela vai ser suspensa, certo? Então, atentem, não estamos falando sobre revogação, é o que tem no nosso último slide. Quando uma lei federal editada com normas gerais sobre um determinado assunto está em contradição com a lei específica estadual, né, que foi editada primeiro, a lei federal não vai revogar a lei estadual. Ela vai apenas suspender a eficácia daqueles trechos da lei específica, da lei estadual, que estejam em discordância da lei federal que estabelece normas gerais, certo? Então, cuidado para vocês não se confundirem, isso é muito pegadinha de questão, falar em revogação, que a lei superveniente revoga a lei estadual. E não, o dispositivo constitucional fala em suspensão da eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, não é a lei toda que vai ser suspensa. São só os trechos da lei que estejam em contradição com a lei federal sobre normas gerais editadas. Certo, gente? Então, é isso na aula de hoje, o conteúdo era esse, espero que vocês assistam essas aulas e tenham um bom proveito. Eu vou disponibilizar para vocês o capítulo desse assunto do livro de Natália Masson, que é muito bom, como eu disse no início. E a gente continua com esse assunto na próxima semana, tá certo?